Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. No vídeo de hoje, nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na quarta parte do livro e última, que versa sobre a tutela jurisdicional executiva. Nós começamos na aula passada a analisar a penhora dentro do procedimento do processo autônomo de execução para satisfação da obrigação de pagar quantia e vamos dar continuidade no vídeo de hoje sobre a penhora. Eu já tinha mencionado para vocês que são vários os vídeos que mencionam, que tratam da penhora. Vamos ao ponto. Modificação da penhora. Além disso, ao mesmo tempo em que extinguiu o direito à inicial nomeação de bens pelo devedor, a Lei 11.382 de 2006, que alterou o CPC de 73, como já havíamos pontuado, ela criou também uma hipótese ampla de o devedor pleitear e obter a substituição do bem inicialmente penhorado. No CPC de 2015, o artigo 847 consagra essa faculdade. Além disso, o parágrafo 2º do artigo 829 permite que, desde o início do processo, o devedor pleiteie que a penhora recaia sobre outros bens, que não aqueles que o credor tenha vindo a indicar. No prazo de 10 dias da intimação da penhora, o devedor pode requerer que se substitua o bem penhorado por outro, cabendo-lhe demonstrar, cabalmente, que a substituição não prejudicará de modo nenhum o credor e será menos onerosa para ele executada. Eu sempre gosto de tratar disso. O princípio principal que justifica isso, e nós abordamos aqui, é o princípio do menor sacrifício possível ao executado. E a questão está em torno justamente do termo possível. Ele tem que demonstrar que essa modificação ela não causa prejuízo à efetividade da jurisdição, logo que ela é possível. Cumpre desde logo destacar que a hipótese de substituição do artigo 847 não se confunde com outras duas hipóteses que podem também ser requeridas pelo executado. Essas outras duas hipóteses, a primeira delas é quando houver defeito na penhora realizada, hipótese tratada no artigo 848, e a segunda hipótese é aquela da substituição por fiança bancária ou seguro-garantia judicial. Essas duas hipóteses não se submetem ao prazo de 10 dias estabelecido no artigo 847. Tal como a extinta figura da nomeação de bens, a possibilidade de substituição fundada no artigo 847 também se inspira no princípio do menor sacrifício do devedor, artigo 805. Contudo, não há exata equivalência entre as duas figuras. Por um lado, há uma diferença óbvia quanto ao momento de ocorrência. Antes, a opinião do devedor era considerada antes de qualquer penhora. Agora, ele tem a possibilidade de interferir apenas depois de a penhora já estar feita. Mas, além disso, houve uma espécie de redistribuição do ônus de demonstrar a adequação e suficiência do bem para a penhora. Antes, quando o devedor nomeava, era ônus do credor justificar sua impugnação à nomeação feita. Agora, é ônus do executado comprovar, e cabalmente,
que a substituição implicar-lhe-á menor sacrifício e não trará prejuízo nenhum ao credor. O prazo de 10 dias para o exercício do pedido de substituição conta-se a partir da data da publicação no Diário da Justiça da intimação da penhora ao advogado. Quando a intimação da penhora for feita por mandado ou por carta, na pessoa do próprio devedor ou seu representante legal ou ainda, excepcionalmente, do advogado, o prazo contar-se-á da data da juntada aos autos do respectivo comprovante. Na falta de uma norma específica, aplica-se a hipótese à regra geral do artigo 231. Quanto à forma, o pedido de substituição deverá ser feito por escrito e, em princípio, subscrito por advogado do devedor. Vale dizer, em regra, não há possibilidade, como havia na antiga nomeação, de uma manifestação verbal e feita pelo próprio executado. É que, diferentemente da nomeação de bens, que era um ato próprio da parte, que para tanto era citado logo no início do processo, o pedido de substituição é ato técnico, a ser praticado no curso do processo pelo advogado constituído pelo devedor, ressalvados apenas os casos e os tipos de processo em que se dispensa a intervenção de advogados. Aqui é uma questão inerente, portanto, à capacidade técnica, à capacidade postulatória que a parte não detém. Nesse pedido de substituição, incumbe ao devedor observar as exigências que constam do parágrafo 1º do artigo 847. O credor poderá opor-se à substituição ou requerer nova substituição do bem penhorado, se o devedor descumprir essa regra. Vejam o inciso 7º do artigo 848. Por óbvio, não se poderá adotar postura estrita formalista. A oposição do credor será razoável toda vez que a omissão do devedor implicar risco à eficiência da execução, mas não em outros casos em que o lapso for concretamente irrelevante. Se o bem ofertado em substituição for imóvel e o executado for casado, será indispensável também a anuência do cônjuge, parágrafo 3º do artigo 847, que passa a excetuar expressamente a hipótese de casamento sob o regime de separação absoluta de bens. O executado tem o dever de apresentar prova de propriedade dos bens sujeitos à execução, no prazo determinado pelo juiz, parágrafo 2º do artigo 847. Mas, se no momento do pedido de substituição do bem penhorado, o executado não apresentar o comprovante de propriedade do bem que ele está ofertando, nem por isso o seu pleito será indeferido de plano. Em um primeiro momento, pode-se dar crédito à mera afirmação do devedor, o qual, se faltar com a verdade, sofrerá as sanções por litigância de má-fé, artigo 799, 80 e 81, e também o artigo 774. O pedido de substituição é seguido de contraditório para a verificação da sua viabilidade, em que se destacam os seguintes aspectos. O credor é intimado para se manifestar em 3 dias, artigo 853. E, se permanecer silente, reputa-se que terá concordado com a substituição. Há preclusão da faculdade de impugnar o pedido de substituição feita pelo devedor. Contudo, isso não significa que nessa hipótese a substituição será automaticamente deferida pelo juiz. Cabe também ao juiz examinar, mesmo de ofício, sua adequação para os fins do processo executivo. A questão não diz respeito a mero interesse disponível do credor, mas ao próprio interesse público no andamento racional da máquina judiciária. Não se irá desfazer a penhora sobre um bem mais adequado para o escopo executivo, transferindo-a para outro bem imprestável para tal fim, apenas porque se calou o credor quando intimado. Se o credor discorda, há de fazê-lo mediante impugnação fundamentada, demonstrando qual o defeito do pedido de substituição e o prejuízo que sofrerá, caso esta substituição ocorra. De todo modo, por força do artigo 668 caput, será do executado o ônus de provar, se necessário for, a ausência de prejuízo para o credor. Sendo necessário, ouve-se novamente o devedor. No CPC de 2015, o já mencionado artigo 853 estabelece o prazo geral de 3 dias
para todas as manifestações relativas à penhora e sua substituição, ou o juiz reputa necessário algum esclarecimento. Se acolhida a impugnação, manter-se-á a penhora existente. Sendo aceita a substituição, o devedor exibirá a prova da propriedade do bem e, se for o caso, bem imóvel, etc., certidão negativa de ônus. Artigo 847, parágrafo 2º. Acrescenta-se a possibilidade de exibição de certidão positiva de ônus, cabendo, então, ao juiz aferir se o ônus que recai sobre o bem inviabiliza sua aceitação para penhora. O ato do juiz que decide sobre a validade da nomeação, acolhendo-a ou não, é passível de ser impugnado via agravo de instrumento, tendo em vista que é uma decisão interlocutória, parágrafo 2º do artigo 203, combinado com o parágrafo único do artigo 1015. Então, meus amigos, vamos ficando por aqui, vamos deixar para tratar do próximo tópico sobre a penhora, que está na tela aí, ó, os parâmetros legais para a penhora, ordem preferencial, no próximo vídeo, tá certo? Bom, meus amigos, então é isso, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.